professores, eles precisam aprender a lidar com o novo público que está entrando para a escola, que são as pessoas com necessidades educacionais especiais. Quando a gente fala de pessoas com necessidades especiais, de necessidades educacionais especiais, nós estamos falando de um público de pessoas com deficiência, de pessoas com transtornos, né? De pessoas superdotadas. Agora aponta. Você falou assim, pessoa com deficiência, você apontou. Transtorno, você apontou, eu falei superdotado. Aponta também. Igual a todo mundo, nem do mesmo jeito que todo mundo. Então a gente precisa parar para pensar de que jeito essas pessoas aprendem, para a gente poder ensinar o que elas aprendem e ensinar da maneira que elas aprendem. Eu acho interessante, né? A Elciene, inclusive, queria agradecer pelo convite, quando ela falou que teria alunos aqui. Eu acho fundamental. Eu acho fundamental ter aluno porque vocês fazem parte desse processo da educação inclusiva também. Né? A educação inclusiva não é uma responsabilidade somente dos professores, diretores e coordenadores da escola. Então é o seguinte, antigamente a escola ela era uma escola exclusora. Por que ela era exclusora? Porque todo mundo que entrava para a escola e não aprendia, saía da escola, ou reprovava ou acabava saindo da escola. Então, a lógica da exclusão é essa. Você não sabe? Então, sai daqui. A lógica da inclusão, ela é o oposto. E eu gostaria que vocês pensassem nisso. Talvez vocês não saiam daqui hoje com isso internalizado, mas que eu gostaria que vocês pensassem nisso. Porque a lógica da inclusão é, você não sabe? Vem pra cá que eu vou te ensinar. E é essa a lógica que nós temos que ter dentro da proposta da educação inclusiva. E um dos valores que a educação inclusiva prega é exatamente a solidariedade. Então, se eu sei que o meu colega sabe menos do que eu, ao invés de eu negligenciar, né, de eu tirá-lo do meu grupo, não, eu vou colocá-lo no meu grupo porque eu posso ensinar. E quanto mais a gente puder ensinar, né, melhor para a gente, porque a gente aprende muito mais ensinando do que aprendendo. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, tá? Nessas duas lógicas. A lógica da exclusão, que é você não sabe, então sai daqui, e a lógica da inclusão. Você não sabe? Vem para cá que eu vou te ensinar. Então o que eu pensei em trabalhar hoje? É claro que eu sempre faço uma apresentação, mas não necessariamente eu tenho que ficar presa nela, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, que é muito melhor a gente trabalhar em cima de dúvidas, né? Em cima de necessidades do público, do que eu ficar falando aqui, né? Blá, blá e tal. Então, na verdade, o que a gente pensa, né? Vocês estudam, ok, gente? Vocês estudam história. Dentro da história, com certeza vocês já estudaram democracia. Né? E vocês já estudaram, vocês já aprenderam que o nosso país é um país democrático. Nós temos uma Constituição que é uma Constituição democrática. E nessa sociedade democrática, qual é o ideal dessa sociedade democrática? Que todas as pessoas têm direitos. Nós temos direitos iguais, nós temos deveres iguais. Então, do mesmo jeito que vocês têm o direito de estar nessa escola, qualquer pessoa na faixa etária de vocês também tem direito. Independente se ele é cego, se ele é surdo, se ele tem deficiência intelectual, se ele tem deficiência física, se ele é autista. Então não importa a condição dessa pessoa. Ele tem o mesmo direito de vocês de estarem, né, nessa escola, assim como em qualquer outra escola. E numa escola mais próximo possível de casa.
Porque imagina se vocês estudassem num bairro extremamente longe, que vocês tivessem que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, pega metrô. Então isso se torna muito mais desgastante. Por isso é que as escolas, né, existem escolas nos mais variados bairros. Eu acredito que a maioria de vocês mora na Redondeza, né? Assim, as pessoas com deficiência também vão ter esse mesmo direito. E um direito muito mais, né, um direito de socialização, de estarem juntos a pessoas da mesma faixa etária, assim como vocês têm, e de aprender aquilo que vocês têm direito de aprender. Então aqui, por exemplo, normalmente ensino médio, as pessoas têm em torno a partir de 15 anos de idade para frente. Então vocês têm mais ou menos a mesma idade. E o fato de vocês terem idades muito parecidas faz com que vocês possam conversar a respeito das coisas, porque vocês acabam gostando das mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, né? Essa coisa da juventude, né? De balada, de roupa de moda, de corte de cabelo de moda. Então as pessoas com deficiência também vão ter os mesmos direitos. Por que não? Só porque ele não enxerga? Só porque ele não aprende igual todo mundo? Só porque ele não ouve? Então a gente parte dessa prerrogativa, né, que é direito de todos. Então o que acontece com a escola a partir desse direito? A escola então vai ter que pensar no acesso dessas pessoas, na permanência dessas pessoas, no percurso dessas pessoas, nos critérios de enturmação, na organização do currículo e da avaliação. Então, o acesso, né? Acesso é o direito de estar aqui, de estar matriculado aqui. Então, a escola precisa matricular todas as pessoas que querem estudar nessa escola e que estão no nível de aprendizagem que essa escola oferece. Então, por exemplo, se aqui só tiver ensino médio, não adianta uma criança de 6 anos chegar aqui e ela não pode ser matriculada. Né? Mas se tiver primeiro ano, ela pode ser matriculada. A permanência é o direito que vocês têm de entrar no primeiro ano do ensino médio e ficar até o 3º ano do ensino médio, de concluir o 3º ano. Imagina se vocês agora, né? Nós estamos hoje dia 6 de setembro. Hoje a diretora chega para vocês só, tchau, não tem escola mais para vocês. Então, a partir de depois de amanhã, vocês estão fora daqui. Então, vocês não têm, vocês frequentaram uma parte do ensino médio, mas não tem nada. Por quê? Porque ele não está concluído. Então, o ensino médio só vai ter valor quando ele estiver concluído, né? E para as pessoas com deficiência também é a mesma coisa. O percurso, né? Entrar lá no primeiro ano e frequentar até o final do ensino médio. Os critérios de enturmação. Então, como eu falei, vocês têm mais ou menos de 15, 18, 19 anos, 20. Imagina se a gente coloca uma pessoa de 12 anos na sala de vocês. Não combina, né? Uma criança de 10 anos na sala de vocês. Não combina. Então, esse critério de enturmação, eu tenho que ver a idade cronológica. Então, adulto com adulto, adolescente com adolescente, criança com criança. Né? A escola precisa pensar nisso. E o grande problema que a gente sempre teve foi exatamente não pensar na idade cronológica. Então, às vezes, tinha um menino com 18 anos de idade, mas ele não sabia ler e escrever. Aí o que fazia? Colocava ele com meninos de 6 anos. Você imagina, um marmanjão de 18 anos junto com meninos de 6. Ah, mas ele não sabe ler e escrever. Tá, e daí? Né? Então, ele pode frequentar uma sala de aula junto com outros meninos de 18 anos que sabem ler e escrever? Sim. Pode. É lá que ele tem que estar. Né? A organização do currículo, que é o que ensinar para essas pessoas. Gente, quando vocês entram para a escola, né, os professores também, quando vocês fazem o planejamento, vocês pensam em quem são essas pessoas que estão aqui. O que eles sabem e o que eles precisam aprender. Eu não vou ensinar uma coisa que não faz o menor sentido para vocês aprenderem. E não vou ensinar uma coisa que está muito além do que vocês podem aprender. Mas também não vou ensinar uma coisa muito aquém. Né? Então, quando a gente pensa
na proposta do currículo, na organização desse currículo, é fazer com que as pessoas aprendam aquilo que é necessário aprender e aquilo que vai fazer diferença na vida, né? E a avaliação. De que jeito que eu vou avaliar? Né? Vocês têm prova aqui, tem trabalhos, né? Tem exercícios de avaliação. Essas pessoas, né? Como vocês têm direito a isso, as pessoas com necessidades especiais também têm. Então, o que a gente tem que pensar, né? Quando eu falo assim, tem um aluno no 9º ano, mas ele não sabe ler e escrever. Ler e escrever é importante, mas não é fundamental. Então, uma pessoa que tem deficiência intelectual, é muito provável que ela chegue até o final do 9º ano, ou até mesmo no ensino médio, sem saber ler e escrever. Mas ela pode aprender um monte de coisas sem saber ler e escrever. Se alguém ler para ela, se alguém escrever para ela. Então, muitas vezes, quando a gente pensa, né, nessa questão de currículo, mas ele não sabe somar, como é que ele vai aprender a multiplicar? Claro, quem não sabe somar não aprende a multiplicar. Mas será que é necessário ele aprender a somar e multiplicar para frequentar uma sala de aula do ensino médio, do 9º ano, do 8º ano? Não. Não, porque se ele tem deficiência intelectual, essa é a dificuldade dele. Então eu vou falar um pouco mais pra frente, né? Porque os professores descabelam um pouco quando a gente fala disso. Assim, e aí, o que eu vou fazer com esse menino, né? O que eu vou fazer com o menino lá no 1º ano do ensino médio, que não sabe ler e escrever? Né? O professor do ensino médio não sabe alfabetizar. E ele não é alfabetizador. Mas ele não precisa ensinar a ler e escrever. Né? Então eu vou só adiantar um pouquinho para poder ficar mais... para tranquilizar um pouquinho. Então, quando a gente fala de currículo, gente, não é conteúdo. Tá? Quando se eu perguntar para as professoras aqui, qual é o seu currículo do 2º ano do ensino médio? Ela não vai falar comigo assim, é a geografia econômica. Não quero saber disso. Isso é conteúdo. Eu quero saber, com esse conteúdo, o que você construiu de proposta pedagógica para esse menino aprender.